Salve Maria! Estamos aqui em mais um vídeo da Divisão Santa Cruz, né? E antes que vocês comentem qualquer coisa, porque quem entrar agora no vídeo e nos acompanha há mais tempo vai estranhar eu estar aqui aparecendo a vocês, né? Parcialmente. O motivo principal da falta de vídeos é justamente uma questão técnica, né? Como os que acompanham recentemente sabem, estamos tentando fazer o vídeo numa qualidade maior, então eu não quero uma edição medíocre, eu não gosto de fazer um vídeo mal feito e eu não quero que seja uma imagem estática apenas comigo falando. Mas, igualmente, eu não consigo disponibilizar o tempo necessário para fazer um vídeo com aquela qualidade, né? Não sou um dos melhores editores, mas ainda assim todo esse trabalho de edição, de organização para vídeos curtos é muito difícil, não é algo prático. Então, assim sendo, eu decidi nesse vídeo fazer uma inovação, né? Não apareço porque não pretendo tão cedo ser uma figura pública, né? O anonimato aqui me é satisfeito, a mensagem que eu passo já me satisfaz. E, portanto, né, sem tantas delongas, trarei esse vídeo. Se gostarem desse formato, consideram ele melhor, até melhor que o vídeo editado, eu posso fazer isso mais vezes, né? É algo plausível. Mas fica a critério do público. Enfim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No vídeo de hoje, né, eu já pensei em muitas formas diferentes de tratar esse tema e imaginei diversos títulos distintos, os quais esse tema, né, esse vídeo, ele poderia receber. Né? Mas eu não havia gravado esse vídeo até então, não que eu não tivesse a ideia, não que eu não tivesse as coisas em mente, mas porque eu percebia que para eu conseguir, né, extrair tudo desse tema, eu precisaria, não ironicamente, de ao menos 3 horas, né? Porque certos assuntos eu teria que tratar minuciosamente, né? Porém, para que eu fizesse um vídeo tão bem trabalhado, tão detalhado, poucos entenderiam esse vídeo. Porque, né, como vocês sabem, atualmente, os vídeos que temos, né, os mais recentes, ao menos os vídeos longos, né, de podcast, eles exigem que a pessoa já tenha um conhecimento prévio de certas artimanhas filosóficas. Então, por exemplo, a pessoa não vai conseguir ver o vídeo que provamos que o inferno existe, que o céu existe, né, que a alma é imortal, se ela não ver o vídeo provando Deus. Então, existe uma ordem para se ver os vídeos, né? Se essa ordem não for respeitada, se o indivíduo ele não vier estudando e acumulando esse conhecimento, é como ele tentar aprender multiplicação sem aprender a subtrair e a somar. Né? Então, por conta disso, decidimos fazer vídeos mais simples, mais dinâmicos, mais compreensíveis. Mas eu realmente quero trazer os vídeos mais complexos. O público que vai ver isso, o público que costuma ter esses assuntos, é pequeno. Os que vão entender, menos ainda. No entanto, alguém tem que começar a fazer esse tipo de conteúdo. Se ninguém falar, não teremos isso. Se ninguém der o primeiro pontapé, talvez outros que queiram fazer igual, mas não se encorajam, não começarão igual. Então, assim sendo, a dinâmica do vídeo será simples, né? Não das melhores em qualidade, mas dentro do possível. Eu vou desenhar hoje. Eu tenho aqui comigo, né, essa tableta, e a partir dela eu vou desenvolver o meu raciocínio. O raciocínio que eu vou tentar desenvolver hoje, né, nele eu tentei aí fazer uma mistura de Lavelle, Tomás, Mário Ferreira e Pitágoras para tentar demonstrar o meu ponto. O meu ponto é o seguinte: é possível provar que existem dentro da realidade aspectos impossíveis de existir. Elementos que não deveriam coexistir, mas que podemos provar que existem. No entanto, não sabemos como. Isso vai ficar mais claro no decorrer do vídeo. Mas qual é a importância desse tipo de assunto? Por que eu quero demonstrar algo que soa a princípio abstrato? Porque uma vez demonstrado que existem realidades alcançáveis que não podem ser explicadas racionalmente, mas que concretamente existem, você prova nada mais do que a essência do que chamamos de milagre. Porque o milagre não é senão aquilo que, por meio da via sobrenatural, é uma realidade concreta. Sabemos que aquilo é real, porque estudamos o fenômeno e vemos que todos os aspectos dele estão lá.
mas não era possível que tudo aquilo estivesse junto e disposto daquela forma. Mas ainda assim não dá para negar, porque está lá. E é isso que eu quero demonstrar. Eu não vou transformar nenhum elemento em outro aqui diante de vocês. Eu não vou fazer nenhum milagre diante de vocês, porque nada disso está em minha capacidade. Mas eu irei mostrar um milagre por meio da filosofia. Existe um certo elemento que eu nunca vi ninguém aprofundar a respeito da sua transcendentalidade no sentido sobrenatural, mas somente no sentido natural. Para falar menos e deixar que vocês descubram com o decorrer do próprio vídeo, vamos começar. Vocês podem optar por fechar os olhos ou se apaziguar de sua existência. Vocês escolhem um meio, é um exercício que eu já falei em vários vídeos, que consiste em imagine o nada absoluto. Um completo vazio, ou você pode usar essa mesma folha em branco como um exemplo, né? Imagine a realidade onde nada há, nada existe. Você vai perceber que a simples compreensão do nada, ela sempre exige algo. Você não consegue propor o nada, jamais, se você fizer uma abstração mental correta e honesta. Não é possível imaginar o nada. Sempre há algo. A simples proposta de haver o vazio é o vazio em algo. O vazio na folha se dá pela folha. O vazio numa gaveta se dá pela gaveta. A privação de um bem, o próprio mal, se dá por meio de um bem. Então, assim sendo, se nós estamos mentalizando a criação de um universo, pensem que isto é Gênesis. Pensem que aqui temos um vazio, as trevas. E vamos começar a construir algo em cima disso, certo? Qual é a primeira coisa que está lá, sempre esteve lá e não pode ser abolida? Algo. Algo há. Não sabemos o que é esse elemento algo, mas iremos pontuar ele, certo? Então eu vou fazer um símbolo prático, vou fazer um circulinho aqui pequeno e vou pintar ele. Espera aí que eu vou pegar outra caneta, se está sem tinta. Pronto. Aqui temos o algo. Não sabemos ainda como que é esta coisa, né? Sabemos que algo deve estar existindo na existência. A primeira coisa a existir na existência, quais serão as características que ela haveria de ter, né? Como nós sabemos, né, por conta dos vídeos anteriores, tudo aquilo que existe possuiu um movente anterior ou uma causa anterior, né? Por meio dos dois vídeos que fizemos aprofundando as duas vias de São Tomás, as primeiras duas vias, vocês já conseguem preponderar isso, né? Isso aqui tem que ter algum tipo de causa, a não ser que isso seja a primeira causa, né? Então, se estamos imaginando vazio e a primeira coisa que há e sempre existiu e sempre tem que estar lá, é isto. Como vocês sabem, o canal ele é católico. Somos cristãos. Mas, se nós apenas repetirmos o dogma, apenas repetirmos a teologia, que todo cristão já conhece, todo católico já sabe, não estaremos acrescentando nada ao ouvinte. Então o objetivo não é esse. O objetivo é demonstrar como. Pois bem, existe um primeiro ente. Esse primeiro ente, se ele vem antes de todos, ele não é composto, porque a composição é proveniente da matéria. A composição ela é uma oposição da unidade. Este primeiro ser, ele não foi movido por outro e nem poderia mover partes em si, porque ele não pode possuir partes. Por que não pode possuir partes? Porque ele é totalmente imóvel, né? Não estou aqui mostrando o raciocínio inteiro, eu já estou partindo das conclusões que já pudemos demonstrar anteriormente nos vídeos, mas o ponto que eu quero chegar é, isto representa o uno. O uno. Eu vou fazer aqui o número 1. Né? Essa é uma forma simbólica, prática, que vocês conseguem compreender, né? Se o vídeo estiver invertido, depois eu inverto ele na edição. Vou ver o que eu consigo fazer com isso. Mas que propriedades nós temos do 1? Né? E agora caímos no pitagorismo. O 1, ele é para fazer aritmética, soma também, mas toda aritmética determinada pela matemática, ela passa primeiro pelo antro da lógica racional. Não apenas da quantificação, mas de todas as operações onde esse número age.
O uno, que é a unidade, quando nós levamos ela para a metamatemática, que é o que Pitágoras demonstra, né? Ser a verdadeira transcendência, a verdadeira filosofia, percebemos que o uno é nada mais do que a unidade. Aquela unidade que Platão fala. O uno e o nous. Toda a existência deste universo que será criado por este uno é uma unidade. Assim como o individual, cada característica dentro do universo também compõe uma unidade. Ora, as árvores, cada uma delas é uma unidade. O conjunto das árvores pode ser dito uma unidade das árvores. Tal qual, também, o universo como um todo, que abrange as árvores e todos os demais universais, é também um uno. Qual é uma característica crucial que temos aqui? Percebemos que tanto no produto final, quanto no produto intermediário, quanto naquele que começa, em todos eles o uno está presente. Em toda essa realidade. Mas agora vem um ponto muito estranho nisso. O uno ele se sustenta por si só. Isso é verdade. Ele não pode não existir. Algum grau de unidade sempre existirá no universo e, portanto, Deus sempre existirá. Por quê? Porque ele não é contingente. Ele é necessário, ele é um ser necessário. Mas perceberemos que na existência do 2 e de todas as outras quantificações existe um pequeno problema. Um elemento que faz com que não seja possível que exista nada que não seja uno. Não é possível que exista algo que não seja Deus. A nossa existência não é possível, mas ainda assim existe. E é isso que eu quero demonstrar. O nosso simples existir é um milagre. O nosso simples existir é algo que transcende toda a naturalidade dos fatos. Portanto, é algo por si só sobrenatural. E a demonstração disso começa agora. Bem, temos o uno, certo? O número 1. Mas agora teremos uma transformação. O uno, não sabemos por qual razão, sabemos que ele tem amor nesse processo, mas a forma como ele fez, a forma como isso se concebe, não sabemos. Mas ele decide conceber algo novo. Algo que é composto e não uno, não perfeito. Ele cria o 2. Agora as coisas são quantificáveis. Vamos lá? Vamos desenvolver o 2. Aqui está o 2. Inclusive, a gente pode representar ele de outra maneira, que eu acho que é melhor, que é com 2 pauzinhos. Certo? E o uno, eu vou criar outra representação para ele também, que é em um pauzinho. Porque o 2 aqui, ele irá representar a criação. Porque Deus ele não é divisível. O 2, encontrado em toda a matéria, é divisível. Eu posso dividir essa caneta em infinitos pedaços, né? Mas a princípio em 2. Eu posso dividir em 3, 4, 5, mas não estamos falando ainda dos outros números dentro da realidade. Apenas do 2. Eu posso dividir essa caneta em 2, eu posso me dividir em 2, eu sou um ser composto. Eu possuo partes. A matéria possui partes. Toda coisa criada possui partes e estrutura dentro da realidade. Mas existe um elemento aqui um pouco estranho. Percebam, vamos analisar a ontologia do 2. O 1, ele é aquilo que é por si só, ele é aquilo que é ele mesmo. O 2, do que ele é composto? O 2, ele é composto de 2 vezes o 1. Mas isso nos leva a um dilema um pouco estranho. Isso nos leva a uma situação um pouco estranha. Esse 2 é ou não é o 1? Porque ele é composto de 2 vezes o uno. Né? Não vezes em de quantificação, não são 2 vezes Deus. Mas, para se conceber a quantificação, perceba que existe multiplicidade, só que essa multiplicidade conforme uma unidade. Ou seja, o 2 existe dentro do 1 e por meio do 1. Ou seja, aquilo que o compõe, que são 2 uns, começa no uno
e termina no uno no seu todo. Isso significa que toda dualidade, toda díade, ela, em seu princípio, se estabelece pelo uno. Em sua finalidade, ela termina no uno. Mas em seu recheio, em seu centro, ainda no uno, ela pulsa algo próprio, que é: isso não é o uno. Ele é e ao mesmo tempo não é. Como isso é possível? Isso não devia ser contraditório? Mas ainda assim, isso existe na realidade. Isso vai se aplicar ao 3, ao 4, não consigo escrever, ao 5 e a todos os demais números. Perceba, toda quantificação. Mas até onde vai essa quantificação? Vai até o infinito. Todos os números quantificáveis, que nunca vão acabar, existem dentro do uno. Toda a divisão da matéria, que nunca vai terminar de se quantificar, existe no uno por meio dele, mas não é ele. Se tudo aquilo que pode lhe compor é você, é Deus, mas ao mesmo tempo não é Deus, porque Deus ele não pode ser o 2. O uno é uno. Como é possível que esse 2 exista? O simples fato de eu estar afirmando isso aqui não era para ser possível. Mas talvez isso ainda não esteja tão claro, porque é necessário dar várias exemplificações disso, né, dentro do possível. Então vou ver se eu consigo dar outro exemplo para poder aprofundar um pouco mais essa minha tese. Não minha tese, me perdoem. Isso é nada mais do que pitagorismo. Isso é o que Mário Ferreira dos Santos já falava. E isso está de acordo com o tomismo também. Eu só quero mostrar o fato sobrenatural que existe nisso. Aqui temos o desenho de uma mão. O que podemos inferir a respeito dessa mão? Né? Ou eu posso usar a minha. Não precisamos do desenho por enquanto. Primeiramente, a minha mão. Qual que é o tamanho dela? Eu poderia pegar uma régua e medir ela em centímetros, mas os centímetros eles são uma medida humana. Eu posso inventar novas medidas. Né? Eu posso medir minha mão em decímetros, eu posso inventar uma medida com um nome novo. Né? Rulímetros, quinímetros, tinípetros. Cada um em uma quantidade milimétrica menor. Né? E continuar diminuindo infinitamente. Né? Eu posso medir por tamanho de átomos a minha mão. E eu posso dividir também por meio átomo a contagem do tamanho da minha mão. E também por 1/5 de átomo. E também por 1 milésimo. E como os números são infinitos, nunca vai acabar a quantidade de divisões que eu consigo fazer da minha mão. Como que é possível que as minhas mãos, que o meu corpo, todo o meu ser, toda a nossa existência, a sua existência, ao mesmo tempo que seja limitada, é infinita? Existe outro aspecto também, dentro da infinidade das dimensões, dentro da matéria, dentro do mundo físico, que é justamente o aspecto que queremos demonstrar nesses números. Eu não estou falando dos números aritméticos, porque, obviamente, eu desenhar o número 2 aqui não é impossível. Né? Eu não estou falando do 2 de cálculo, isso é perfeitamente possível. Eu pegar isso aqui, copio aqui, porque esse desenho aqui não é esse desenho aqui. São desenhos parecidos. Eu estou falando de entidades com a mesma essência. Né? Estou falando do uno em si, o um que está em todas as coisas, a unidade em si. Mas como vocês que nos acompanham já estão mais acostumados com metafísica, isso não é uma novidade. Né? Não é algo que eu precise aprofundar tanto. Mas ainda assim, né, é patente. Por fim, vamos analisar um pouco mais a fundo esse fenômeno. O uno, o universo vazio. Deus cria qualquer coisa. Você pode imaginar qualquer coisa, mas vamos partir da nossa realidade palpável. Né? Porque temos certeza que ela existe. Eu, ao menos, não tenho dúvida de que eu existo. Né? Se eu tivesse, seria um problema, mas eu acredito na minha própria existência. Né? E partindo desse mundo palpável, o que podemos determinar a respeito da criação? Primeiro, essa criação é quantificável. A unidade, ela se encontra nas mínimas características do meu ser. Eu consigo exercer unidades a partir de tudo. Então, todo o meu ser tem algo de Deus. Toda a criação
Toda unidade, toda criação onde você enxerga unidade, porque você não vai encontrar algo na realidade que não tem unidade, expressa Deus. É por isso que São Boaventura dizia: não é necessário provar Deus, porque Deus se demonstra por si só. Se Deus é aquilo que é, se Deus é a unidade, toda vez que você concebe a unidade, você concebe Deus. Por isso, São Boaventura, o seu esforço é diferente do esforço de São Tomás. Enquanto São Tomás parte da premissa de que Deus ele não demonstra-se por si mesmo e que você deve mostrar racionalmente que é possível e necessário que ele exista, São Boaventura fala o seguinte: Deus está óbvio e patente em todas as coisas, mas a ignorância humana, advinda do pecado original, não nos permite ver aquilo que está claro. Ficamos com uma cegueira impossível. Mas é tão óbvio a unidade presente em todas as coisas, mas a muitos é difícil perceber que esta unidade é Deus. Eles podem chamá-la de muitas coisas, podem dizer que é uma abstração metafísica, podem admitir o primeiro motor, mas não admitir que isso significa Deus, como eu já vi muitos fazerem. Todos os tipos de malabarismos podem ser feitos. O ser humano é um especialista nisso. Mas o ponto é, ele está patente em todas as coisas. Mas não querendo adentrar tanto apenas nessa discussão se Deus é óbvio ou não, porque eu, ao menos, por mais que eu compartilhe muito da visão de Boaventura, eu acho sim patente demonstrá-lo racionalmente, porque em muito a tentativa de demonstrar Deus, não tentativas, mas sim logro de São Tomás em demonstrar Deus, em muito contribuiu para o pensamento de São Boaventura de aclarear a mente. Mas o aclareamento total somente com a graça. Mas retornando ao foco principal, toda matéria, até onde chegamos, possui infinitas divisões. A sua quantificação é infinita. E o infinito, já aproveitando para elogiar Anaximandro, fez uma boa previsão em colocar a arque como infinito, de fato. Todas as coisas, elas têm o infinito como algo em comum, em sua produção. De fato, eu tenho coisas infinitas, mas existe uma coisa em mim que não era para ser possível, que é o finito. Esse meu limite, que contracena com a infinidade que existe dentro de mim, não é nada mais, nada menos do que a mesma essência que existe neste dois. A mesma coisa que torna possível que eu seja infinito e finito ao mesmo tempo, e que o 2 seja o uno e ao mesmo tempo não o é, que faz com que a matéria seja e ao mesmo tempo não seja, que faz com que a potência, por mais que não ainda tenha se realizado, sempre possua um grau de actualidade. Pois a potência não é a ausência daquela coisa. Não quer dizer que a coisa não existe. A potência quer dizer que a coisa possui todas as disponibilidades para acontecer. E se ela vai acontecer e se concretiza, quer dizer que algo de realidade ela possua. O que eu estou querendo demonstrar? Existem realidades que nós podemos claramente ver. Eu não posso negar que existe infinidade em mim, mas eu também não posso negar que eu possuo limites. Eu não posso negar que o 2 é totalmente composto do uno. E ao mesmo tempo, eu cairia em contradição se eu negasse que ele possui um individualismo próprio, o seu receitas, como dizia Escoto. Ou seja, quando partimos para a redutibilidade absoluta da coisa, podemos encontrar elementos na realidade totalmente opostos, mas que mesmo sendo totalmente opostos, eles existem diretamente. Como eu posso provar que a minha infinitude e a minha finitude coexistem? Porque eu estou existindo nesse exato momento. E ainda assim eu não consigo negar essas duas realidades porque eu me contradiria. Vamos tentar negá-las. Vamos supor que eu negue minha infinitude e eu afirme que não. Veja, você é simplesmente limitado. Por quê? Você não é totalmente indivisível. Alguma hora eu vou dividir e não vai ter como, negativo. Eu posso abstrair uma coisa. Então você pode chegar e falar, não, olha, mas a ciência provou, eu estou dando um exemplo, tá? Não estou falando que isso ocorreu. Vamos supor que um cientista chegue e fale, descobrimos o átomo perfeito, não o átomo no sentido moderno, mas sim no sentido atomista, descobriram a menor partícula existente.
Tudo bem, mas eu consigo abstrair na minha mente e imaginar essa coisa dividida em dois. Eu consigo perfeitamente abstrair ela. E outra, se essa partícula existe em mais de uma, se existem duas dessa partícula, então ela já é um componente criado. Ela já não é una. Ela é composta. Compreendem? Se existem várias dessa partícula, ela não é una. E se não existissem várias, se cada partícula fosse diferente, se caíssemos, né, na idiotice da navalha de Ockham, não existiria integração entre os componentes do universo. Mas o que vemos é o contrário. Os componentes do universo se integram, as coisas são divisíveis. Os fatos que vemos, presenciamos, ouvimos, são mais fortes do que a lógica que diz que eles não deveriam ser possíveis e compatíveis. Por isso, eu lhes pergunto, se é possível que todos os números, até o infinito, ao mesmo tempo sejam compostos do 1 e não sejam um 1, se é possível que eu seja finito e infinito, o que impede que o corpo de Cristo esteja na hóstia? O que impede um milagre, seja qual for, de ser real, se a própria existência do universo é um milagre em si mesmo? Não existe explicação dentro da natureza, explicação natural, que explique como é possível que coisas que não é possível existirem, existem. E como eu sei? Porque eu vejo. É claro, é evidente. Ah, o legionário está sendo empirista, ele está partindo da experiência. Eu posso partir também do raciocínio, como eu estou fazendo aqui. Né? Apesar de que todo raciocínio ele também possui um grau de evidência, né, na medida que você unifica o seu raciocínio a partir das coisas que você abstraiu do seu mundo exterior à sua mente. Então, assim sendo, o milagre o que é o milagre? Milagres são aquelas coisas que evidentemente ocorreram, evidentemente existem. Como? Se elas vão contra tudo aquilo que era plausível? Não sabemos, mas aí está. Portanto, se um milagre ele é um elemento constitutivo do universo, toda e qualquer religião que negar mistérios, toda e qualquer religião que afirmar que não é possível milagres, que tudo é apenas patente da religião, não da religião, da razão natural, é uma religião falsa. Portanto, uma religião verdadeira, uma visão verdadeira de mundo, ela deve necessariamente levar em consideração os mistérios. Portanto, o cristianismo, ao separar a revelação da razão natural, ele é a ciência completa. E é por isso que nem o método científico, nem a filosofia pura, nem a mais brilhante das mentes, mais pura das razões, maior das compreensões, é capaz de explicar a realidade. Só a revelação. E Deus, olha como foi misericordioso. Ele podia não ter dado esse exemplo para nós, de como os milagres são patentes, mas nos deu. Eu consigo observar em cada objeto um milagre. As paredes ao meu redor são milagres, os livros nessa estante, toda a composição material possui algo de milagroso. Né? E ainda os gnósticos conseguiram enxergar algo de maligno nisso. Portanto, jamais cristãos, jamais católicos, caçoem da razão revelada, da verdade revelada. Ela está patente em tudo. Nada existe de inteligente, nada existe de sábio em dizer que não é possível certas combinações. Lembre, está na sua frente, é patente, foi demonstrado. Você não precisa saber a forma como aquilo ocorreu. Muitas vezes você não vai saber. A inteligência humana não é capaz de ver essas coisas. Não está dentro do nosso escopo. Certas realidades nem no escopo dos anjos. Quem dirá nós? Apenas Deus
Apenas Deus. Salve Maria, vão com Cristo, espero que estejam bem. E espero que eu tenha sido compreensivo, é claro, né? Não sei até que ponto o meu vídeo foi algo que foi possível de perceber, né? E eu quero também, quando eu avançar mais a minha série sobre as demonstrações da existência de Deus, né? Porque eu sei, eu estou lento com essa série, com essa saga das 5 vias, né? Eu pretendo terminá-la, mas terminando, eu quero demonstrar as outras formas de demonstrar Deus. Temos formas de Duns Scoto e temos, né, o que não é uma forma de demonstrar Deus, mas sim de esclarecê-lo dentro da realidade, de São Boaventura, que hoje eu tentei, se possível, dar para vocês ao menos uma migalhinha de como ela funciona. São Boaventura encontrava o amor a Deus, a contemplação a Deus, em toda a realidade patente, em todas as coisas que nos circundam. E esse vídeo era importante de se fazer, para que fique claro por que não é possível que o cristianismo, o catolicismo seja simplesmente racional. Porque Cristo não simplesmente desenvolveu uma religião 100% demonstrável racionalmente. De fato, muitas coisas que eu trago aqui no canal levam, né, se a pessoa não tiver cuidado, não tiver oração, e eu mesmo já corri esse risco pessoal, ao racionalismo. Né? Porque, por exemplo, eu consigo demonstrar que existe uma punição após a morte, ou uma recompensa. Eu consigo demonstrar que a alma existe, que ela é imortal. Tudo isso podemos demonstrar aqui no canal por meio da razão. Assim como a própria existência de Deus. Nós conseguimos demonstrar que os 10 mandamentos possuem um vínculo com o primeiro motor, o que prova que a moral católica é verdadeira. Só isso já faz com que todas as outras religiões sejam falsas. Porque esse aspecto moral, que só existe no catolicismo, foi possível de demonstrar racionalmente. Mas ainda assim, não podemos cair no erro de achar que todas as coisas que estão em nossa fé são 100% demonstradas racionalmente. Por quê? Porque se nossa fé tentasse demonstrar tudo racionalmente, qual seria o sentido de ela existir? A lógica dela existir é mostrar aquilo que nós não podemos ver, e não aquilo que podemos ver. Se jamais Cristo tivesse vindo ao mundo para salvar os humanos, talvez racionalmente conseguíssemos desenvolver, descobrir a existência de Deus, da alma e de tudo isso. Mas não as revelações, não as verdades reveladas. Por isso, a firme crença no Santíssimo Sacramento, a firme crença nos milagres de Cristo. O que mais nos aproxima das razões naturais são as sobrenaturais. Você melhor vai compreender a razão, a lógica, se você entender o fundamento dela. Esse 2, tal como todos os numéricos, são um milagre. Se a razão, a lógica e o universo se baseiam no milagre, nada adianta tentar buscar algo fora dele. Assim sendo, vão com Deus, fiquem bem e vão em paz. Paz de Cristo.